Boa tarde, bem-vindo a mais um Sim, Não ou Talvez. O meu nome é Ana Machado e comigo estão Francisco Brito, Luís Pardal e Patrícia Machado. Ora, hoje vamos falar sobre eleições autárquicas, mais concretamente 6 candidaturas à Câmara de Évora que concordaram em não colocar propaganda política no centro histórico. Ora, começo então com uma pergunta para a Patrícia. Patrícia, pergunto se concordam, aliás, é uma pergunta para os três, se concordam com a propaganda no centro histórico e se aqueles que concordarem, se acham que prejudicam o espaço classificado como é o centro histórico de Évora. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, à Ana, aos meus colegas de debate. Eu tenho a ideia que nós não podemos, não é uma pergunta de sim ou não. Eu acho que tudo, na minha opinião, acho que é uma questão de perfeitas capacidades de equilíbrio entre aquilo que é um direito à propaganda política, que não estamos a falar de publicidade, estamos a falar de um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa, que naturalmente e particularmente em centros históricos tem que ter algum equilíbrio e que penso que é perfeitamente conjugado e conjugável com aquilo que é por um lado, naturalmente a salvaguarda daquilo que não põe em causa, quer do ponto de vista da instalação de estruturas, porque propaganda política estamos a falar de várias questões, não é? De Portanto, que não se utilize, digamos assim, diretamente os edifícios, portanto, os equipamentos, o respeito que se tem que ter pelo centro histórico, aliás, temos vários exemplos no país, e aquilo que é um direito das forças políticas, partidárias, poderem também passar a sua mensagem em determinados locais. Nós, por exemplo, há regiões no país, por exemplo, sei lá, estou-me a lembrar de Angra do Heroísmo, né, que praticamente toda a cidade é classificada como centro histórico, isso inviabilizaria qualquer direito de mensagem política. Agora, uma coisa é colar um cartaz num edifício, instalar uma estrutura de ferro que comprometa o edifício em si, outra coisa é a utilização em determinados espaços, em determinadas vias, em determinadas localizações que não conflituem, não prejudicam, não ponham em causa. E, portanto, tenho ideia, como disse no início, não é uma pergunta de sim ou não, é uma pergunta de, é uma resposta com bom senso, equilíbrio e respeito, que tem que ser salvaguardado, quer respeito pelo direito da propaganda, quer respeito pelo espaço público, é perfeitamente conciliável, na minha opinião. Francisco, na sua opinião, o que é que concorda com as palavras da Patrícia? Bem, antes de mais, boa tarde aos meus colegas de debate, boa tarde também à Ana Machado e aos nossos ouvintes. Fazer uma declaração de interesses, portanto, eu estive nessa reunião das forças políticas, portanto, sei o que é que se passou, sei o que é que foi dito, sei quem é que esteve e também sei quem é que não esteve. E quem não esteve foi a CDU. Portanto, a única força política que não esteve e, curiosamente, a única força política que ainda mantém a colocação de propaganda dentro do Centro Histórico de Évora. Este tema já foi debatido até aqui por nós na rádio. Durante estes anos já falámos sobre ele e já percebemos todos que a CDU tem uma visão muito distinta das restantes forças políticas em relação a este tema. Portanto, estamos a falar de um centro histórico classificado, portanto está classificado como monumento nacional e distinguido pela Unesco como património da humanidade. E isto não é qualquer coisa. Isto mostra que efetivamente reunimos um conjunto de características que são assinaláveis e que devem ser preservadas, devem ser mantidas, preservadas e levadas para as próximas gerações. E efetivamente podemos discutir aqui o que é conciliável ou não conciliável com este conceito. Eu acredito que a propaganda política, se calhar não pela propaganda em si, mas pelas estruturas que são utilizadas, não é algo conciliável com o centro histórico que temos, com o ambiente classificado que temos e ambiente patrimonial. Aliás, basta nós vermos o condenado da Porta de Moura, não é? Portanto,
o candeeiro condenado a ter 2 MUPIs, portanto 2 estruturas coladas a si há anos. Tínhamos o da Praça de Giraldo, felizmente a CDU percebeu que tinha que retirar, mas a verdade é que não percebeu isso em relação à Porta de Moura, e não percebeu isso também em relação à Praça Joaquim António da Aguiar. Portanto, qualquer pessoa antes de ver o Teatro Garcia de Rezende que circule de carro, vê primeiro o MUPI da CDU, geralmente sempre em más condições, e por isso acredito que há aqui uma falta de percepção da CDU, ou pelo menos de enquadramento em relação ao ambiente em que a propaganda é colocada. Depois dizer também que não acredito que hoje em dia, com todos os meios que existem e todas as possibilidades que existe de ter propaganda noutros sítios em que existe menos conflito com o ambiente e com a sua envolvente, não acredito que esta propaganda que a CDU coloca no centro histórico seja decisiva para os resultados eleitorais. Aliás, os resultados eleitorais mostram que efetivamente existe um declínio da CDU. Portanto, a CDU continua a pôr propaganda como colocava e existe um declínio. Portanto, acho que facilmente percebemos que não é esta propaganda que pode trazer um melhor resultado eleitoral para a CDU ou melhor informar os eleitores. E daí a não perceber como é que a CDU continua com esta implicância com as pessoas. As pessoas já publicamente manifestaram que não querem este tipo de propaganda no centro histórico. Os partidos políticos já chegaram a acordo que não querem esta propaganda no centro histórico. Aliás, eu lembro-me que desde 2017, na altura eleito na Assembleia de Freguesia do Centro Histórico, o engenheiro Henrique Sinsim apresentou várias vezes uma moção para que se conciliasse precisamente estes esforços para que não existisse propaganda no centro histórico. Foi aprovada a 3ª tentativa, mas foi aprovada. E a verdade é que a CDU desde aí nada fez. Já este mandato autárquico, no início, também foi aprovada uma recomendação semelhante na Câmara Municipal de Évora, até para constituir um grupo de trabalho para este fim. E a verdade é que a Câmara Municipal de Évora, gerida pela CDU, nada fez. E eu, enquanto Presidente de Junta de Freguesia, convoquei a CDU e, na altura, o Bloco de Esquerda, porque ainda colocava propaganda no centro histórico, para uma reunião, portanto, para falarmos sobre este assunto. Convoquei os partidos a nível nacional, portanto, porque percebi que a nível local não havia poder de decisão, e então convoquei a nível nacional para conseguirmos chegar a um consenso, conseguirmos trabalhar, portanto, perceber quais é que seriam as hipóteses para a retirada desta propaganda. E a verdade é que até hoje não recebi qualquer tipo de resposta. O Bloco de Esquerda deixou de colocar a propaganda dentro do centro histórico, a CDU não. E do ponto de vista ideológico, o Bloco de Esquerda e a CDU até neste ponto estão relativamente próximos, portanto consideram que não deve ser diminuída a liberdade dos partidos colocarem propaganda. E eu, enfim, acho que todos os partidos concordam com isto nem sequer é propriamente uma questão ideológica. Toda a gente concorda com isto. A verdade é que existem bens maiores e também existe a vontade das pessoas. Eu confesso que não consigo perceber como é que a CDU consegue olhar para isto tudo, perceber que as pessoas não gostam, não querem, ou então não têm noção, mas isso ainda é mais grave. Mas, e tem esta realidade e continua a insistir em colocar a propaganda no centro histórico. É uma coisa completamente irreal. Ainda por cima há aqui uma outra questão, mas eu se calhar deixo para a segunda ronda, que tem a ver depois com a obrigatoriedade, portanto, aquilo que a lei prevê de o que é que deve existir em cada espaço. Luís Pardal. Olá, viva, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, à Ana e aos nossos ouvintes. Enfim, no fundo, aquilo que temos aqui, não nos podemos esquecer, nós estamos a falar aqui de um sítio referencial com uma enorme importância, que é o Centro Histórico de Évora, portanto, Património Mundial da Unesco. É um ativo cultural, é um atrativo, é a nossa, digamos, é uma identidade de uma cidade e que, enfim, façamos o simples exercício. Imaginem o que é, não é como está agora, mas como estava aqui se calhar há 2 anos atrás, uma série de MUPIs da CDU espalhados pelo centro histórico. Imaginem isso multiplicado por 6. Não é? Imaginem um MUPI que temos da CDU na Praça de Geraldo multiplicado por 6, quer dizer, só falta pendurá-los quase que na fonte, não é? Quer dizer, não. Portanto, é inexequível. É inexequível. E, portanto, eu acho que isto tem de haver aqui uma compreensão clara sobre este assunto. Nós estamos a falar aqui enfim,
atacar aquilo que é o direito à propaganda política. Estamos sim, digamos, a falar da escolha entre um ruído visual, uma poluição visual no sentido de MUPIs, não é o que está lá escrito, e a importância da política, atenção, acho que ninguém que está envolvido ativamente na política defende. Quer dizer, também tenho dúvidas sobre isso. Acho que há uns que de facto defendem que se deve mesmo calar a voz a outros, mas na minha perspectiva, e ela é conhecida já de vós já há bastante tempo, eu não defendo a limitação daquilo que é a propaganda política. Agora, defendo aquilo que é a preservação da imagem de uma paisagem do nosso património que é mundial. Ora, aquilo que nós temos foi um consenso de 6 candidaturas, não é coisa pouca, não é? E tivemos uma candidatura, é da CDU, não é? Portanto, está absolutamente em sentido contrário. Isto faz-me lembrar aquela metáfora, digamos, que vai um indivíduo na autoestrada, epá, vê um em sentido contrário. Epá, o outro em sentido contrário. Outro carro em sentido contrário. Afinal, ele próprio é que ia em sentido contrário. Portanto, e no fundo é isto que nós estamos aqui a assistir. Portanto, obviamente, como disse, defende a liberdade da propaganda política, mas tem que ser com responsabilidade, com respeito por aquilo que é o património. E, portanto, eu acho que esta questão passou a ser uma não questão, não é? Porque acho que a CDU, a isolar-se aqui, só vai ter um efeito contrário. Portanto, é que é importante os partidos analisarem o contexto em questão. As coisas mudam, não é? Os contextos mudam. A liberdade não muda, ou não deve mudar, mas os contextos mudam, as sensibilidades também se alteram. E se antes havia 3 partidos a candidatar-se a uma Câmara Municipal, neste caso a Évora, atualmente temos 6. Amanhã, se calhar, podemos ter 7 ou 8. Quer dizer, e temos que preservar aquilo que é uma imagem do centro histórico. Portanto, parece-me absolutamente razoável este consenso alargado dos partidos políticos. Enfim, faltar à reunião, então, da parte da CDU é uma falta de comparência, portanto, coloca-se absolutamente fora desta discussão, e acho que só se prejudica mesmo a ela. Patrícia, o PCP foi o único partido a querer a propaganda no centro. Quando surge este tema, é uma forma, entre aspas, de prejudicar o PCP? Não estamos a ouvir, Patrícia. Desculpa. Agora sim. Nós estamos neste programa, não é representação partidária, como várias vezes se diz, mas eu agora não posso deixar de colocar aqui alguns aspectos, porque quer a pergunta, quer a afirmação que é feita a seguir, parte de um pressuposto que não autoriza, digamos assim, aquilo que é a visão do PCP. As razões por não ter estado na reunião não é porque não quis estar, nem porque pronto, tinha uma opinião contrária. Houve de facto um problema do ponto de vista da recepção do e-mail, e quando o vimos já, portanto, houve de facto uma dificuldade, não vou estar aqui a colocar, entramos em contato com a entidade que convidou e expressámos a nossa opinião, que não é essa assim, portanto, que está em desacordo, que é a única que insiste, é aquilo que acabei de dizer há pouco. E, obviamente, o facto de não termos conseguido estar na reunião, por razões que não interessa agora aqui estar a explorar, mas é um facto, não se ter conseguido estar na reunião, não houve essa permissão de discutir, com o qual estou de acordo perfeitamente e partilho, entrar em discussão e daquilo que de facto é o bom senso, os equilíbrios que podem ser encontrados. Eu acho que depois extrapolar isto para a ideia de multiplicar por 6, por 10, por não sei o quê, isto depois se iria ser não, naturalmente a debater, a questionar, a pôr tudo em cima da mesa, de ver o que é viável, o que é execuível, até onde é que cada um quer ir, o que é que depois, quais são as fronteiras no sentido daquilo que acho que todos concordamos, que é o natural equilíbrio, o bom senso, capacidade de entendimento, relativamente a um conjunto de questões. Portanto, um primeiro aspecto que queria colocar é que
não, acho que não é justo nem autoriza, portanto, a partir daquilo que não se conhece, que é a opinião do PCP e da CDU, estará a afirmar qual é a opinião da CDU. Outra coisa tem a ver, naturalmente, a defesa dos direitos, em primeiro lugar, e no quadro atual que a gente vive, cada vez é mais notório, defendem-se exercendo-os. E, portanto, isto aplica-se a tudo, não é? E acho que ninguém pode acusar nem o PCP nem a CDU de estar a atacar património, de estar a criar, pronto, e mesmo aqueles que insistentemente vandalizam material de outras forças políticas, que só responsabilizam os próprios, naturalmente, as pessoas que o fazem, também têm um problema naturalmente com esse exercício dos direitos. Portanto, dito isto, reafirmava aquilo que coloquei. Portanto, eu acho que estar a querer apropriar-se daquilo que é o pensamento de todas as pessoas, absolutizando a opinião das pessoas, acho que é um risco que qualquer um de nós o façamos. Portanto, e estas ideias ninguém gosta, ninguém quer, ninguém. Pronto. Acho que também o que está aqui em causa não é limitar, é discutir de facto. Nunca o PCP, a CDU, virou costas à discussão e é aquilo que houver necessidade de aprofundar e, portanto, a infelicidade que causou a não possibilidade de estar nessa reunião não leva a qualquer tipo de... E o contacto que depois a seguir fizemos, naturalmente, é essa disponibilidade para discutir, para conversar e para encontrar naturalmente as melhores respostas que não ponham em causa, por um lado, um direito, mas que também salvaguardem o património. Portanto, isso eu continuo a achar que isso é perfeitamente compatível, acho que está em cada momento em discussão, acho que também não é isso que hoje existe, não é isso que hoje existe, portanto, o que existe, o caminho que tem vindo a ser seguido é de facto de respeito por esse património. Naturalmente não deixo de censurar aquilo que é as atitudes individuais de algumas pessoas que convivem mal com a democracia, portanto, e atacam a propaganda política, seja de que partido for, e portanto isso é outra questão. Ainda assim, acho que há... E agora deixamos de ouvir a Patrícia Machado. Creio que aqui as ligações aqui da internet aqui a falhar, mas vamos esperar que a Patrícia volte a estar aqui em contacto connosco. Passando no centro histórico, particularmente agora sim, estamos a ouvir novamente a Patrícia. Patrícia, deixámos de te ouvir durante um momento. Agora sim, temos a Patrícia de volta. Eu não sei onde é que fiquei, estou aqui com alguns problemas pronto, mas eu acho que o essencial está colocado, acho que estão-me a ouvir. Estamos a ouvir com muitos cortes. Estão-me a ouvir? Estamos a ouvir, estamos a ouvir. Pronto. Pronto, acho que a questão essencial, naturalmente, que está colocada à maior parte dos embureços e da população do nosso país, pode ter mais a ver com questões do segundo tema do que propriamente com este, não desvalorizando o tema. Mas queria finalizar com esta questão. Acho que há sempre a possibilidade de conciliar, respeitando ambas as questões que são fundamentais, que é o respeito pelo património, aquilo que deve imperar, que é o bom senso, e a discussão naturalmente em cada um dos momentos sobre até onde é que se pode ir, sem limitar naturalmente direitos e liberdades, sejam elas, pronto, da forma mais transversal. E portanto acho que fazer deste tema uma questão central da vida dos embureços, ou que ataca o património, ou que põe em causa o património, há outras questões que naturalmente têm que ser salvaguardadas, cuidadas, sem deixar naturalmente de discutir e de aprofundar aquilo que houver a discutir e a aprofundar com os equilíbrios e a convergência possível neste caso. A minha próxima pergunta vai para o Francisco e depois também para o Luís. A proibição de propaganda no centro histórico não viola a liberdade de propaganda política?
Não. Há aqui uma questão. A lei do património define precisamente que não pode ser colocada a propaganda política em locais classificados. Portanto, no centro histórico, aliás, basta irmos às perguntas frequentes da Comissão Nacional de Eleições e está lá claramente. Portanto, não pode haver propaganda política num centro histórico. E isso, para mim, é muito claro. Apesar de, depois, a própria Comissão Nacional de Eleições, em pareceres, ter uma opinião, por vezes, um bocadinho mais aberta do que isto. A verdade é que existe se existe aqui alguma violação legal, é efetivamente a colocação de propaganda num centro histórico classificado. Por outro lado, eu acho que a colocação de propaganda pela CDU no centro histórico de Évora e também a posição que a Patrícia aqui nos traz, mostra exatamente qual é que é a forma de estar da CDU na política. É exatamente esta, têm uma ideia, portanto, consideram que aquilo é o correto e é aquilo que fazem, independentemente daquilo que os outros acham, independentemente se as pessoas gostam, se não gostam, se aquilo resulta ou não resulta. Aliás, o Partido Comunista é conhecido por ter gabinetes de estudos internos, eu não sei se mantém a estrutura ou não, a Patrícia se calhar até nos podia elucidar um pouco sobre isso. Agora, eu não sei se terão, ou se alguma vez tiveram, ou se mantêm um gabinete que analise os resultados, não só os resultados eleitorais, porque esses já sabemos que são sempre vitórias, portanto acredito que não tenham nenhum gabinete para esse fim, mas os resultados das ações que fazem, portanto das campanhas que fazem, das metodologias que utilizam, da mensagem que passam. Portanto, não sei se efetivamente têm isso ou não, mas se calhar era importante terem, porque rapidamente iam perceber que esta propaganda no centro histórico não resulta. Há outras formas de conseguir chegar às pessoas, que o PCP também as usa e a CDU também as usa. Portanto, não há propriamente uma grande necessidade de ter MUPIs no espaço público, até porque é assim, no espaço público do centro histórico, até porque a cidade é muito mais vasta do que o centro histórico, existem muitos bairros, existem muitas artérias, existem muitos sítios onde pode ser colocado e que tem um impacto menor e já sabemos que existem, portanto é uma utilização limitada no tempo para alguns, é mais extensa para outros, mas a verdade é que existe essas hipóteses. E depois existe também todo um conjunto de realidades que também devem ser acauteladas para este fim. É que o Centro Histórico de Évora tem um espaço público relativamente circunscrito. Portanto, em termos de área, é muito menor comparativamente com outras zonas da cidade. Tem este ambiente patrimonial que já aqui foi referido. E depois tem aqui uma outra realidade, também já que o Luís já aqui tocou nela e que era aquilo que eu queria falar agora nesta segunda ronda. Tem a ver com a igualdade de oportunidades. Portanto, nós na campanha autárquica, para esta campanha autárquica em que estamos, temos seis ou sete candidaturas. Mas, por exemplo, quando são as legislativas, nós temos 15, temos 16 forças políticas a concorrer ao Círculo Eleitoral de Évora. Pergunte-me como é que, mesmo para a campanha autárquica de 6 ou 7 candidaturas, como é que é possível, no mesmo espaço do centro histórico, garantir igualdade de direitos para todas as candidaturas, todas conseguirem colocar os seus MUPIs com a mesma dimensão, com as mesmas características, no mesmo espaço? Como é que isso é possível? Eu pergunto-me, olhando para o centro histórico, para todos os espaços do centro histórico, pergunto-me como é que isso é possível. E ainda me pergunto, como é que é possível, numa campanha das legislativas, conseguir isso para 15 ou 16 candidaturas. E nós temos que pensar um bocadinho nisto. Portanto, é igualdade de circunstâncias e igualdade de acesso também à mesma realidade. E é daí que também vem esta leitura do centro histórico, portanto, da impossibilidade de colocação de propaganda no centro histórico, do culminar de todas estas questões, portanto, não só da disponibilidade de espaço, mas também das características que esse espaço tem. E daí desafiar novamente a CDU para repensar esta questão, para ponderar, retirar os MUPIs do centro histórico, portanto, de dentro do centro histórico, e reposicioná-los fora da cidade. Tem muitos outros fora da cidade e podem reposicioná-los fora da cidade, têm muito menos impacto negativo. E se calhar até pode trazer melhores resultados eleitorais, porque estes dentro do centro histórico já se viu que não tem funcionado. Por isso deixo este desafio, não sei se poderá ser aceito ou não, já que outros não foram, mas pelo menos acho que agora era importante, tendo em conta também o tempo que passou, tudo aquilo que já foi discutido durante este mandato autárquico, depois de todas as eleições que já tivemos num curto espaço de tempo, penso que a CDU terá os dados suficientes para conseguir perceber que o melhor mesmo é retirar esta propaganda do centro histórico.
Luís, faço a mesma questão que fiz ao Francisco, e já agora se concorda com a opinião do Francisco Brito. Não, eu já referi a minha opinião na ronda anterior, portanto, eu acho que já foi aqui muito escamoteado este assunto. Eu diria o seguinte: é como diz o outro, era escusado. Ou seja, eh, acho que está muito claro. Temos 6 candidaturas com um pacto em acordo, que não vão colocar propaganda no centro histórico. Temos uma candidatura e acho que a Patrícia fez bem e, de alguma forma, aqui também esclarecer a ausência, porque, enfim, é normal, quem está de fora faz as leituras, portanto, a ausência na reunião provoca uma leitura, naturalmente, não é? Ou mais do que uma. E, portanto, esse esclarecimento acho que é importante. Agora, independentemente, isso é o menos importante. Então, assim sendo, faltou à reunião ou não. No fundo, é a opinião da CDU. Quer dizer, mantém-se favorável à colocação. Enfim, eu acho que não há muito mais a dizer. Eu acho que, de facto, era importante que a CDU revisse esta posição. Eu acho que não lhe é nada favorável. Não é nada favorável à utilização do espaço público, neste caso o centro histórico. Nós temos uma cidade muito grande. Aliás, a CDU até diz tantas vezes, a cidade está a crescer tanto, não é possível acompanhar, é sinal que há muito espaço para haver propaganda política na cidade de Évora. Isso não falta com certeza. Acho que era escusado, no fundo, esta utilização do centro histórico com esta finalidade, porque não, o exercício de multiplicarmos por 6, ou por 7, ou por 15, não é de minorar. Faz todo sentido, porque é, no fundo, aquela que é a folga possível para encher o centro histórico, em igualdade de circunstâncias, como todos nós compreendemos. E, portanto, temos que imaginar um centro histórico completamente cheio de mupis por todo o lado. Quer dizer, isso não será razoável. A Patrícia sabe que isso não é razoável, se fizer esse exercício, de certeza que não faz qualquer tipo de sentido. Enfim, mas sozinhos e isolados, assim, não, com certeza que não terão um bom caminho. Só tenho a lamentar esta posição da CDU, enfim, mas é o que é. E os éborenses depois, nas urnas, irão com certeza manifestar-se e depois aí logo podermos fazer a avaliação e tirar conclusões sobre o efeito da propaganda, porque, enfim, as pessoas sabem perfeitamente que não é mais um cartaz ou menos um cartaz que vai fazer alterar o seu voto ou que vai fazer a pessoa mais esclarecida. Não, isto, o trabalho conta é todos os dias, ao longo do ano, 365 ou 366 dias por ano, é isso que conta, é isso que no fundo que é a propaganda, é o trabalho ou a falta dele, neste caso tem sido mais a falta dele da parte da CDU, e portanto depois teremos essas conclusões no resultado das eleições. Ora, passamos então para o segundo tema de hoje do nosso programa, o segundo tema que é trazido pela Patrícia Machado. Sim, Patrícia, o que é que nos traz hoje deste segundo tema? Olha, relativamente àquilo que se assistiu há poucos dias, né, que foi a discussão do programa de governo na Assembleia da República e aquilo que foi a discussão sobre ligado a isso, à moção de rejeição apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, a esse mesmo programa de governo. E aqui, pronto, estamos a falar da vida concreta e dos problemas concretos que interessam todos os dias às pessoas. Aqui, não, daqueles que agora acabaram de falar, não houve isolamento nenhum, portanto, todos de mãos dadas, de facto, que deram o aval àquilo que eu classificaria uma declaração de guerra a quem trabalha e um festim para os donos disto tudo. E aqui, de facto, para além daqueles que suportam o governo, PSD e CDS, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PS, nem fizeram o ensaio de uma abstenção. Portanto, foi a rejeição dessa moção de rejeição, portanto, uma reprovação, ou seja, em perfeita sintonia com aquilo que é o programa do governo. E o que é que este programa do governo, o que é que nos espera? Nada de bom, contrário, né? Isto apresenta uma estagnação, desde logo salarial, quando aponta para 2029 o aumento do salário mínimo nacional só para 2029 de 1.100 euros,
que é um valor inferior àquilo que hoje se aplica aqui na vizinha Espanha. Portanto, é extraordinário como se dá esta visão e esta perspectiva, que não é mais do que estagnação salarial. Há um problema direto, né, de ataque às leis laborais e em que o que está inscrito no programa do governo é claramente uma desregulação da vida das pessoas, portanto, permitindo e alargando a possibilidade de aumentar os ritmos de trabalho, regular os horários de trabalho, do ataque a direitos como, por exemplo, o direito à greve. Ainda a semana passada se assistiu à discussão sobre o direito dos trabalhadores do descanso ao domingo, do comércio. Portanto, uma reivindicação com milhares e milhares de assinaturas, de facto, que permitiriam o direito à família, e é vê-los, todos estes que eu acabei de dizer, portanto, a colocar aquilo que é um discurso, todos muito preocupados com o direito da família, os déficits demográficos, e depois chumbaram naturalmente esse direito que em muitos países se aplica e que aqui em Espanha não quer. Mais borlas fiscais, portanto, aliás, este ensaio, esta propaganda em torno do IRS que só vai beneficiar o oitavo e nono escalão, em bom rigor, porque os milhões de trabalhadores que recebem salário mínimo nacional, aqueles que recebem até 1.000 euros, não vão beneficiar ou beneficiam muito, muito pouco, estamos a falar de muitos poucos euros, portanto, daqueles que recebem até 1.000 euros, portanto, 36 euros, o que é até o fim, por ano. Isto vai beneficiar aos oitavos e nono escalão e não é nada por aí, além, mas isto o que de facto significa é uma cortina de fumo para aquilo que vai vir à frente, que está bem claro no programa do governo, que é a descida do IRC, mais uma vez para os 17%. Isto vai beneficiar as grandes empresas e lembremos que cada ponto percentual de descida do IRC representa 365 milhões de euros que deixam de ir para outra coisa, para a saúde, para a educação, para aquilo que faz falta. Pronto, e posso desenvolver mais a seguir, mas de facto aqui a questão, o ataque ao SNS, com a autoestrada livre de portagens de mais PPPs, o SFs de modelo tipo C, em vez de investir naquilo que faz falta, um ataque à escola pública, com abrir caminho para os contratos de associação, para a privatização, mais um escândalo financeiro, um crime económico, que foi a venda do novo banco. Portanto, à semelhança daquilo que se quer fazer da privatização da TAP, os portugueses pagaram milhares de milhões, os americanos ficaram com o dinheirinho, portanto enriqueceram com aquilo que significou a recuperação do novo banco, e agora os franceses ficam com o banco. Isto de facto mostra aquilo que é a intenção, pronto, para além de naturalmente o primeiro-ministro ter anunciado o desvio de recursos de 1.000 milhões de euros até ao fim do ano para a defesa, ou seja, para a guerra. Isto vai sair de onde? Isto significaria construir 3 novos hospitais como o Central Público de Évora. Isto significaria 660 mil casas de habitação pública. Isto significaria 50 mil vagas de creches na rede pública. E, portanto, são opções claras de retrocesso, de degradação, com um caminho muito claro daquilo que é, para alguns poucos, muito, e eles veem-se com mais sustentabilidade na Assembleia da República para este caminho, e a grande maioria a passar enormes dificuldades. Portanto, aqui, de facto, viu-se que é que, mais uma vez, ficou sozinho neste combate, porque se não estranham quem suporta o governo, se nada estranha o Chega e a Iniciativa Liberal, que estão lá sempre e vão estar lá sempre, por muito eco e gritos e espalhafato que possam fazer alguns, vão lá estar sempre para este tipo de caminho. Pronto, infelizmente também não estranho o papel do Partido Socialista nisto, que de facto nem se absteve, portanto votou contra a moção de rejeição, ou seja, quando a vida piorar, porque vai piorar, são responsáveis de facto, e isso não o podem negar. Pegando aqui no caminho que a Patrícia estava a referir, Francisco, que caminho tem este novo programa do governo?
Bem, este discurso todo da Patrícia roça o revoltante, porque aquilo que se passou nos últimos anos é que tivemos três eleições legislativas praticamente seguidas, em que em duas delas ganhou a coligação PSD-CDS e que o PCP, portanto a CDU, tem cada vez obtido pior resultado nestas eleições. Ainda assim, a CDU, e já depois, na última legislatura, ter apresentado também uma moção de rejeição, decidiu agora, antes de conhecer o programa de governo, apresentar uma moção de rejeição a esse programa de governo. Enfim, isto eu não quero adjetivar, porque acho que cada um de nós pode fazer a sua avaliação, mas apresentar uma rejeição a alguma coisa que não se conhece parece-me que não é algo propriamente inteligente. Mas a CDU fez, e naturalmente que isso foi rejeitado, porque independentemente da realidade que o Parlamento tem e de ter lá algumas forças políticas que nem sempre estão comprometidas com a democracia, conseguiram perceber que isto não faz mesmo qualquer tipo de sentido. Até porque a AD vem reforçada das eleições, portanto, as pessoas compreenderam e aceitaram e comprometiveram-se com o trabalho que foi feito durante 11 meses de governação. São 11 meses em que se conseguiu paz social, em que se conseguiu melhorar carreiras, em que se conseguiu melhores condições para os jovens, nomeadamente no IRS e na compra de habitação, e que se começou a trabalhar em muitas outras frentes, nomeadamente na revisão de leis orgânicas. E isso é muito importante para o país. E 11 meses é muito pouco tempo para fazer isto no cenário político que a AD tinha, com uma curta diferença para o segundo partido mais votado. E as pessoas reconhecem este trabalho, tanto que melhoraram a votação da AD. A CDU não perceber isto e continuar com a mesma metodologia de sempre é uma coisa irreal. Não se consegue perceber como é que a CDU continua com as mesmas metodologias de sempre. E, particularmente, acho revoltante continuarem a encher a boca com a defesa dos trabalhadores e a defesa dos salários e a defesa das condições dos trabalhadores, quando são os primeiros a falhar a isso. Onde têm gestão, são os primeiros a falhar a isto. Basta ver o que se passa na Câmara de Évora, a quantidade de precários. Basta ir ver aqueles que estão no quadro, quais são as condições de trabalho que têm. Basta analisar isso tudo. Ou aquilo que acontecia na Junta de Freguesia do Centro Histórico quando nós entramos, que os serviços operacionais estavam assentes num trabalhador precário. Era isso que a CDU lá tinha, era um trabalhador precário. Portanto, virem dizer que defendem os trabalhadores, ou ver o que é que acontecia antes, tiveram lá uma trabalhadora precária também, uma das funcionárias atuais, foi trabalhadora precária durante 8 anos. Portanto, isto é a realidade que a CDU tem onde tem gestão. Portanto, virem dizer que defendem os trabalhadores, virem dizer que não concordam com o programa de governo, porque não defende os trabalhadores. Não defende aonde os trabalhadores, quando diminui o IRS, portanto, as pessoas que trabalham têm mais dinheiro disponível ao fim do mês para poder gastar naquilo que precisam, baixa o IRC para as empresas que mais produzem, que mais têm condições também para criar emprego. Quer dizer, isto é o quê? Eu não consigo perceber, sinceramente, não consigo perceber esta visão completamente apagada que a CDU tem. Luís Pardal. No fundo, aquilo que nós temos, nós saímos de eleições há muito pouco tempo, aliás, nos últimos 3 anos foi aquilo que foi, a realidade é esta. Portanto, eu julgo também que esta posição da CDU, com a apresentação desta moção de censura, no fundo, vem procurar dar aqui um grito do Ipiranga, no fundo, para procurar aqui fazer algum barulho para agitar, digamos, o Parlamento e, no fundo, em contrapeso com os resultados que tivemos das legislativas. A verdade é que, bem, o Partido Socialista não colabora, não coopera, não coopera, no fundo não se revê neste programa de governo apresentado pela AD, mas nós saímos das eleições há muito pouco tempo. Há uma instabilidade política que é importante que exista essa estabilidade. Enfim, o PS sempre foi um partido responsável
no sentido das governabilidades? Claro, fazendo oposições. Aliás, dou-vos um exemplo aqui na Câmara Municipal de Évora. Portanto, a CDU governa a Câmara Municipal, não é? Com os vereadores que tem. Não foi por culpa do PS que a CDU não pôde desenvolver o seu programa. Ou seja, não foi por culpa do PS que a CDU não geriu a Câmara Municipal e não implementou as medidas que supostamente seriam para beneficiar Évora. Não houve aqui nenhuma força de bloqueio. Portanto, nesta lógica, em termos nacionais, nesta fase, no ponto crítico em que estamos em termos nacionais, é importante haver espaço para a governabilidade. Claro, este programa não é o programa que o país precisa. Este programa, aquilo que nós temos, é no fundo uma promessa absolutamente desmesurada de baixar impostos, mas só para alguns, só para aqueles que de facto têm mais capacidade económica, a subida de salários não corresponde àquilo que deveria ser e que até estava acordado. Enfim, e procura também de alguma forma passar a mensagem de que vai aumentar apoios por via do impulso da economia, sem explicar absolutamente como. Portanto, e é um programa que nós temos, no fundo, com uma agenda de centro, diria, uma agenda conservadora, não é? Para procurar, de alguma forma, e buscar aqui alguns soundbites atrás do Chega, e que isso, o PSD, a médio e longo prazo, irá ter essa dificuldade. Aliás, neste momento é um catavento, não é? Portanto, nós tivemos, no início da anterior legislatura, aquilo que foi logo a seguir foi, para além da mudança do logotipo, era a questão da corrupção. Agora, como está mais em voga a questão da imigração, o PSD vira-se, a AD vira-se para essa questão, para essa agenda, discutindo a lei da nacionalidade, que se calhar até poderá ficar para outro programa, mas, digamos, para procurar ganhar espaço aí. E, portanto, mas aquilo que está a passar com este programa de governo está a mexer em sítios sensíveis que nem sequer estavam naquilo que era o seu programa de candidatura. A mudança à lei da greve, isso não estava no programa de candidatura que eu saiba. Portanto, mas é por aí que estamos aí. Nas alterações à legislação laboral, é outro assunto que se está a procurar agora alterar. Compra de dias de férias. Isto foi um assunto que nunca foi discutido, agora está a ser agora discutido. Portanto, são estas questões, no fundo, que não se coadunam com aquilo que aparentemente a AD vinha a jogo. Mas agora está, digamos, a fazer um volte-face. Enfim, eu encaro que, digamos, que o governo não está a procurar lançar uma política de reforma para o país, está, assim, a aproveitar-se daquilo que são algumas agendas e por isso está a ir atrás desse oportunismo para tentar ganhar aqui algum feedback positivo, mas eu acho que, enfim, está a ir completamente também no caminho errado. Nós estamos com sérios problemas ao nível da saúde, nós temos uma ministra absolutamente desfinhada do ponto de vista daquilo que enfim, até a consideração pela maioria dos portugueses. Portanto, enfim, temos uma ministra da Saúde sem condições de continuar, mas que insiste em continuar. Nós temos a lógica das PPPs a avançar com este programa de governo. Temos, dentro da área da habitação também, muita coisa que vão agora cumprir aquilo que são os focos que estavam desenhados no PRR, quando antes, aqui há uns anos atrás, eram precisamente contra a forma como se estavam a fazer as coisas. Enfim, é aquilo que temos. É um programa de governo com encatavento, por um lado, e por outro lado, sem explicar muita coisa como é que vai fazer, e por fim, a discutir e a trazer temas a debate que não estavam no seu programa de governo. Aliás, no seu programa de candidatura. Vamos então para a última ronda e peço aqui, apelo ao vosso poder de síntese. Patrícia. Eu percebo que o Francisco não queira discutir o programa de governo, aliás, na sua intervenção não foi a ele, portanto, vira-se para outro tipo de argumentário e de propaganda, mas o que os portugueses precisam de saber é o que é que está no programa de governo. E sobre isto, sem problema nenhum,
penso que não estarei muito longe da verdade ao afirmar que não me parece que isto seja propriamente para responder às agendas de outros. Isto são opções deste governo. São opções deste governo. Aliás, isto cheira a troika que transanda passa a expressão. Veja-se o que é que lá está, as intenções relativamente a recuperar aquela questão que foi interrompida do subsídio de férias e do subsídio de Natal, para que perdoa décimos e por aí fora. Portanto, eu percebo que o Francisco não queira ir à questão de fundo. E percebo também que o Luís Pardal não queira, porque naturalmente até aquilo que leva a um conjunto de resultados tem a ver com o reconhecimento que o PS não é a alternativa. Portanto, quando lá teve, aliás, a AD, o ano passado, aproveitou o programa e o caminho que o PS estava a levar, não fez grandes mexidas. E, portanto, há de facto esta dificuldade em mostrar as diferenças, porque no fundo e no essencial, naquilo que é o ataque aos direitos da grande maioria e as benesses para uma minoria, não estão em desacordo no essencial. Há um outro aspecto que queria colocar, porque esta coisa depois também não ajuda ao esclarecimento político das pessoas, porque o conhecimento ajuda a evoluir, pronto, o desconhecimento ajuda a regredir. Não havendo uma moção de rejeição que foi primeiro anunciada e depois rejeitada, porque não era preciso adivinhar muito, conhecendo aquilo que eram as intenções do governo da AD, o que é que aí vinha, mas primeiro anunciada e depois apresentada, não havia obrigatoriedade de discussão do programa de governo na Assembleia da República, segundo o funcionamento da própria Assembleia. E, portanto, esta iniciativa permitiu, de facto, dar a conhecer, discutir, aprofundar e tomar posicionamentos sobre aquilo que lá está. E agora bem que se pode dizer, não é o nosso, queremos mais assim, queremos mais assado. Todos tiveram a rejeitar a moção de rejeição. Porque a estabilidade que se fala, a política, o que é que isso se traduz na estabilidade da vida do dia-a-dia das pessoas? Qual é a estabilidade das pessoas que não sabem o que hão de fazer a meio do mês porque o salário acabou? E em que quer PS, quer PSD, mas é o PSD que está no governo, atira para 2029 os tais 1.100 euros, que são abaixo daquilo que hoje se paga em Espanha, do salário mínimo. Perspectiva-se dá aos salários médios, aos trabalhadores qualificados, que não veem futuro no seu país. Pronto, ao mesmo tempo que são os tais milhares de milhões não é a maioria das empresas, é uma minoria das empresas. Portanto, a agenda está clara, os interesses estão claros, a recuperação de um caminho que foi interrompido está em marcha, naturalmente, porque hoje tem uma correlação de forças na Assembleia da República que lhe permite. Porque a questão de encher a boca, como aqui se usava a expressão, vamos lá ver, o que a gente tem assistido, como eu falei, do comércio, dos milhares de trabalhadores que se veem possibilidades, têm um direito do domingo para estar com a sua família ou para fazer aquilo que entendem da sua vida, todos choraram lágrimas de crocodilo, mas na hora da verdade chuparam essa possibilidade. O PSD fala aqui da questão dos trabalhadores da Câmara de Évora, que naturalmente tiveram direitos que outras câmaras de outros governos municipais não lhes deram, a opção gestionária, a CEPs, o CIADAP, nos limites e naquilo que as condições de trabalho, é bom lembrar como é que estava quando a CDU voltou a ter a possibilidade de gestão, mas são os vereadores do PSD na Câmara de Évora que colocam cá trabalhadores a mais e que se tem que fazer uma limpeza dos trabalhadores da Câmara de Évora, e que não poucas vezes o Francisco aqui diz que há um conjunto de incompetência, naturalmente a partir dos serviços. Isso é E mentira. portanto, para resumir, há obviamente um caminho que não é vaticínio, porque a estabilidade tem que ser na vida das pessoas. E as pessoas também querem outra coisa e não se conformam, e portanto também há de haver luta e há luta. E portanto, como noutros momentos da história mais complexos, não é as maiorias até absolutas que são pedra e cal para que possam fazer tudo o que querem. E portanto, naturalmente, e com isto termino, de facto, isto não é aproximação à agenda de outros, é a sua própria opção. O que se assistiu dos imigrantes ricos têm muitos direitos e sem deveres, e dos imigrantes pobres muitos deveres sem direitos. De facto, um ataque a direitos humanos extraordinário é uma opção desde o governo da AD. O não reconhecimento do Estado da Palestina é uma opção deste governo da AD, perante aquele genocídio que se está a fazer. O ataque aos direitos laborais, à escola pública, à saúde, aos crimes económicos a que temos assistido, é uma opção deste governo da AD.
e todos aqueles que têm estado a dar a mão, e poucos dias passaram, como o PS, também são responsáveis por isto. E, portanto, queria sublinhar, e não se venha com a história de que agora pôs-se a discutir e tal, uma coisa que não se conhecia. Conheceu-se o programa de governo e obrigou-se a discutir o programa de governo na Assembleia da República, de outra forma não era obrigado a ser discutido. Francisco. Bem, esclarecer porque efetivamente o conhecimento é importante, mas parece que não está ao alcance de todos. A verdade é que o programa de governo ia ser distribuído, portanto, e discutido na Assembleia da República, não foi por causa da moção do PCP que isso aconteceu. Não era obrigatório. E É por claro isso, que com o anúncio da tal como moção de aconteceu rejeição, o na governo última fez esse legislatura, cenário, também como foi o discutido o Francisco sabe, programa de governo porque também houve na uma Assembleia da proposta de moção de República. rejeição. Não sei Porque se, também houve uma não sei proposta se de a moção de Patrícia me rejeição. quer deixar falar, Francisco. eu também Não, é só quero para dizeres tudo. interromper, mas pronto, a verdade é que a moção de rejeição do PCP nada tem a ver com a apresentação do programa de governo, ele já ia ser apresentado e discutido, por isso efetivamente a CDU apresentou uma moção de rejeição a um programa que não conhecia. Portanto, isto é factual, basta ir ver, isto foi anunciado na noite eleitoral, se não estou em erro, portanto, por Paulo Raimundo, não havia programa de governo, aí sequer, não estava feito. Portanto, havia um programa eleitoral e que tem que ser trabalhado para o programa de governo. É esse o processo normal. E esse programa eleitoral tinha todas estas áreas que foram discutidas, nomeadamente a imigração. Portanto, não é aqui uma questão de desorientação ou de catavento. Portanto, é uma leitura direta do que é que o país precisa e do que é que tem que ser resolvido. E é a continuidade de um trabalho que começou o ano passado, nomeadamente também na regularização da questão da imigração, que não se conseguiu terminar, portanto é um trabalho longo, mas iniciou-se, teve já alguns resultados em termos legislativos e depois, mais tarde, é que nós começaremos a sentir o resultado desse trabalho nos nossos dias. E é verdade que esta questão da imigração é um tema muito sensível, é um tema que facilmente cai para populismos, facilmente é aproveitado. Isto acontece à esquerda e à direita, ou na extrema esquerda e na extrema direita, mas nós temos que conseguir debatê-lo, temos que conseguir falar dele, temos que conseguir chegar a resultados, porque senão aquilo que acontece é aquilo que nós vemos. É que a população efetivamente sente que não é resolvido, ou não são resolvidos os seus problemas do dia-a-dia, sentem que existem situações no seu cotidiano que são esquecidas pelo poder político e depois crescem os extremismos. E foi esse o resultado que a CDU, que o Bloco de Esquerda e que o PS conseguiram, nomeadamente na questão da imigração, com a legislação que fizeram aprovar durante a geringonça e que nos dias de hoje já cria problemas e que não são pequenos. Nós temos muitas situações complexas no nosso país, temos muita gente que vem para trabalhar, que é gente honesta, que vem para criar família e que nós precisamos cá, precisamos muito também dessas pessoas, mas temos pessoas que não vêm com essas intenções, que não são pessoas honestas. Portanto, nós temos que conseguir falar abertamente disto e nós temos de ter uma legislação que permita avaliar quem é que vem honestamente, quem é que não vem honestamente e quem é que efetivamente vem para cumprir a nossa legislação e quem é que vem para não cumprir a nossa legislação. E particularmente é preciso ter uma legislação que permita combater as redes de tráfico ilegal que existem. Portanto, por mais que o PCP, que o Bloco de Esquerda e que o PS não queira falar disto, as redes de tráfico humano existem, estão implementadas e há muitas que estão em crescimento. Isso vê-se nos nossos dias por muitos outros fatores que, enfim, que alguns deles já são públicos, outros se calhar nem tanto, e efetivamente é preciso haver legislação que permita também às nossas forças policiais e de investigação atuar. Portanto, precisam de ter uma base legal que permita fazer averiguações, permita perceber se num determinado sítio as pessoas estão a viver com dignidade ou sem dignidade. As coisas não são assim tão lineares. Portanto, uma força policial neste momento não entra às boas em qualquer sítio. Mesmo que tenha uma suspeita forte que existe uma ilegalidade e que existe sobrelotação e exista a falta de condições para as pessoas que residem em determinado sítio, não entra assim às boas nesse sítio. E se calhar é importante discutir isto, é importante estabelecer com que critérios é que isto pode ou não pode acontecer. Porque as nossas forças de segurança se calhar precisam rapidamente dessa definição.
aquilo que aconteceu nos governos do Partido Socialista com o fim do CEF foi ainda pior do que a própria legislação que a Geringonça aprovou. Portanto, fez com que existisse um desnorte brutal na nossa administração pública no que toca à recepção de pessoas. Estas pessoas ficaram sem qualquer tipo de resposta, começaram-se a acumular à porta de serviços públicos, que é algo que já acontece há anos, portanto basta nós vermos, particularmente nas grandes cidades, o que é que acontece à porta das lojas do Cidadão e da AIMA, e a verdade é que foi o anterior governo da AD, que vem na sequência, deste trabalho que tem sido feito, que deu meios à AIMA para atuar, que deu meios à PSP, para a PSP também conseguir fiscalizar, e que está a promover uma revisão da legislação para que possa haver paz social também na imigração, porque é necessária, porque nós precisamos de aceitar quem vem para cá, mas acima de tudo precisamos de bem acolher, e não foi isso que a esquerda promoveu. Luís Pardal, para terminarmos este tema, que já estamos mesmo em cima da hora. Sim, eu serei muito breve. No fundo, aquilo que nós temos aqui é um programa de governo que está a iniciar funções muito fragilizado e que eu acho que não está a falar a verdade aos portugueses. Ou seja, nós temos uma iminente crise económica e não está, digamos, também a falar sobre isso, e não está a preparar os portugueses para o que possa aí vir. E, pelo contrário, aquilo que nós temos é o anúncio de cortes fiscais, mas que não é para o português comum. É assim, essas medidas de cortes fiscais vão se sentir sobretudo naqueles que têm maiores posses económicas, mas que isso vai ter um impacto muito grande na perda de receita. E depois, por outro lado, eu quero ver como é que vamos conseguir garantir o investimento na saúde sem dilapidar aquilo que é a saúde pública. Pelo contrário, nós temos uma aposta nas PPPs e, por outro lado, com pouca coragem de enfrentar aquilo que é uma reorganização que o Serviço Nacional de Saúde precisava, e nós devíamos ter um governo com essa coragem. E depois, por outro lado, como é que vão, com as borlas fiscais, como é que vão investir na habitação, para além daquilo que já está programado no PRR, não sabemos mais. Enfim, eu acho que o importante seria haver aqui uma lógica de responsabilização do Estado e não o contrário. Aquilo que nós estamos a assistir é um caminho para a desresponsabilização do Estado, uma aposta naquilo que é o enfraquecimento das instituições públicas e depois, enfim, vamos nos distraindo com estes temas que de facto são importantes. É óbvio que ninguém quer uma imigração descontrolada. Naturalmente queremos uma imigração regulada, queremos que as pessoas que cá estejam a trabalhar e estejam a produzir e estejam a cumprir as leis do Estado português. E isto são verdades do beabá. Agora, nós temos que perceber de facto, há redes de tráfico humano, muito bem, é atacá-las, é ir por aí. Agora, não é a partir daquilo que é, enfim, esta questão da lei da nacionalidade. Acho que era mesmo interessante nós podermos discutir lá aqui, talvez no programa, porque, enfim, nós estamos a caminhar para a lei da nacionalidade, de uma das mais rígidas da Europa. Enfim, porque estamos a ir atrás. Muito bem. Isto, no limite, ser português é um sentir. Não podemos esquecer que, para muita gente, naturalmente que deve senti-lo, mas, por outro lado, há pessoas que veem, através da lei da nacionalidade, um estatuto de segurança para a sua vida e para o pós da sua família. Enfim, mas isso são outros 500. Eu acho é que nós temos de olhar para aquilo que temos pela frente. A frente não será fácil, se pelo contrário, vamos enfrentar possivelmente uma crise económica e nós temos que estar a apoiar as famílias e não o contrário. Ora, vamos então ao nosso sim, não ou talvez. Patrícia. Eu até estou assim um bocadinho abananada. Eu perdi aqui uma parte, mas de facto com o Covid, pronto. Mas eu vou acabar pela positiva. Queria valorizar, não podia deixar de valorizar de facto a Feira de São João.
pronto, apesar de muito calor, em alguns momentos difíceis, mas de facto uma grande valorização pela obra de todos aqueles envolvidos, desde logo na. Deixámos de ouvir a Patrícia, que estava a falar então da Feira de São João. Vamos ver se conseguimos estabelecer ligação novamente com a Patrícia Machado. A Patrícia, não sei se me está a ouvir. A Patrícia não está a ouvir. Vamos ver se até ao final do programa conseguimos então estabelecer contacto novamente com a Patrícia. Passamos para o Francisco. Francisco, sim, não ou talvez? Eu trago um não à acumulação de lixo que Em tem particular os seus acontecido nos trabalhadores, últimos dias no Centro Histórico de Évora, e não só, também no resto da cidade. É fundamental que as questões básicas sejam bem resolvidas. E esta é uma área fundamental, até porque com este calor a propagação de pragas efetivamente acontece. E por isso o meu não à situação que tem acontecido e que não se pode manter de facto. Patrícia ainda não está aqui connosco. Passamos então ao Luís Pardal, sim, não ou talvez? Eu e o Francisco não combinámos, mas o assunto é basicamente o mesmo. Eu não vou alterar, portanto, vou apenas reforçar este não, portanto, para o estado de abandono que nós temos, o nosso concelho. De facto, nós temos imensos pontos de recolha de resíduos, lixo que não são recolhidos há vários dias, há uma acumulação muito grande. Também deixo aqui um apelo às pessoas, porque de facto, se os contentores estão cheios, então não coloquem lá, procurem outro contentor e que não depositem monos. Mas a verdade é que nós não podemos ter uma Câmara Municipal com absoluta sem resposta, quer na parte da recolha de resíduos, quer naquilo que é a limpeza do espaço público. É um assunto já muito debatido aqui, mas também nós devemos pugnar pela verdade, pela circunstância que é. As juntas de freguesia não podem ser, digamos, responsabilizadas por este problema, quando de facto em 2019 a lei mudou, mas não é por estar na lei que significa que as juntas de freguesia passam automaticamente a ter a responsabilidade da limpeza do espaço público. Isso tem de haver, estando elas numa matriz das câmaras municipais, tem de haver essa delegação de competências. Aquilo que nós temos em Évora é que isso não acontece nas freguesias urbanas e, portanto, aquilo que nós temos depois é uma cidade absolutamente desfinhada e devia de haver aqui, com certeza, uma visão muito diferente. Muito bem, ao longo deste programa, como os nossos ouvintes se perceberam, de certeza tivemos aqui um problema com a Patrícia, aliás, com a ligação da Patrícia Machado, não conseguiu, entretanto, entrar novamente em ligação connosco, mas ficou aqui a ideia de que a Patrícia deu um sim, então, à Feira de São João. Ora, sim, não, talvez, já os três convidados já disseram aqui o que achavam deste sim ou talvez, e nós vamos terminar assim o nosso programa. Já sabe, pode voltar a ouvir e a ver este e outros programas em dianafm.com. Tenha uma boa tarde e uma boa semana.